Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Complementar aqui, esse vai ser Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, parte 2. Eu já tenho o parte 1 que eu enviei para o YouTube, agora é o parte 2. Eclesiastes 7:29. Vede isso, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, o homem buscou muitas invenções, tornaram-se loucos por causa das invenções que buscaram. No tempo de Paulo, os gregos, os romanos, eles tinham um negócio de buscar sabedoria, de crer só na sabedoria. E aí Paulo disse que ele, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo também fala sobre isso, que os judeus buscam sinal, e os romanos, os gregos, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Terceiro, a consequência das invenções. Lamentações capítulo 3, versículo 39 diz assim: de que, pois, queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Divisão de língua. Ela diz lá na parte 1, a respeito dessa divisão aqui, foi quando o povo fez a Torre de Babel e Deus interviu para impedir esse ato de desobediência, dividindo as línguas, cada um fala uma língua diferente a partir daquele momento da punição da Torre de Babel. Quando o coração exalta, é consequência. Aqui fala de um rei, 2 Crônica 26, 9-16, que foi maravilhosamente usado por Deus. A Bíblia diz que o seu nome avoou, ele teve a ajuda de todos os lados, várias invenções, porém um dia ele se exaltou e quis queimar incenso, que era um ato unicamente dado ao sacerdote. Ele achou de fazer isso e se deu mal por causa disso. Ficou leproso e por causa da sua lepra foi morar numa casa isolado, porque o seu coração exaltou. Daniel capítulo 4, versículo 30 a 33, também fala da exaltação do rei Nabucodonosor. Terceiro, a herança da consequência. Isso, a herança da consequência da desobediência. Romanos capítulo 5, versículo 14-16, depois vem o versículo 12. Quarto, a morte reinou. Romanos 5, 16 e 17. E quinto, a graça por Cristo. Ainda bem que, mesmo que Deus fez o homem reto, e o homem achou de desobedecer a Deus, fazendo coisas que não o agradavam, Deus ainda deu uma oportunidade hoje em Jesus. Jesus, veja bem, Jesus deixou o melhor que ele tinha, rejeitou o céu e veio aqui até a terra só para resgatar a humanidade perdida. Foi capaz de ser humilhado. Só de Jesus ter deixado sua mansão celestial para habitar com os homens aqui na terra, já foi uma grande humilhação para ele. Se não bastasse, ele foi morto como ladrão. E a Bíblia diz que entre os transgressores ele foi contado. Então Jesus deixou tudo isso somente para nos resgatar, já que as invenções do homem, inclusive aí já desde o começo da queda, foi uma invenção quando a serpente ela enganou a Eva e diz assim: quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E aí essa invenção, essa curiosidade, esse desejo de algo novo, de nova descoberta, trouxe a consequência da queda e morte. Mas graças a Deus que a graça veio por Cristo. Então, concluindo esta mensagem, João 13:14, Jesus diz assim:
e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o povo pecou no deserto e Deus mandou serpente que os matava. Aí o próprio Deus estabeleceu uma ordem para Moisés fazer uma serpente de metal. Aí todo aquele que era picado por uma serpente olhava para a serpente de metal e ao ele olhar para aquela serpente, eles eram curados automaticamente. Então era uma figura de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Então Deus abençoe a tua vida, que você possa escrever aí no canal do Presbítero Eufrásio, PB Eufrásio Bonfim, e ativar aí o sininho para quando a gente gravar uma mensagem aqui, já ir direto para a sua, já ir direto aí para o seu celular, tá bom? Seu computador. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.